Olá, eu sou a Neuza Inocentini, eu sou psicóloga, atuo na área clínica, trabalho com constelações, com frequências de física quântica e também dou cursos em várias áreas, tanto cursos de energia como cursos de constelação e alguns cursos de extensão na área da psicologia. Hoje eu quero falar um pouquinho de funcionamento e os seus reflexos. Na verdade, o que eu pensei, conversando com o meu colega que me auxilia, em falar sobre a nossa organização psíquica, o quanto isso reflete em nossa vida e o quanto, às vezes as pessoas perguntam assim, isso foi uma pergunta até do meu colega aqui, do meu auxiliar aqui. Ele disse assim, e se a pessoa for boazinha lá no início da vida dela, as coisas estão tudo certinha, mas ela sofre um problema ali na frente, ela vai para uma guerra, perde uma perna, ou alguma situação mais forte, e aí ela muda. Ela se torna uma pessoa mais rebelde. E aí eu disse assim, quando eu falo em funcionamento, quando eu falo em organização psíquica, eu estou dizendo em um movimento que acontece no nosso primeiro desenvolvimento, que vai fazer com que a pessoa tenha uma postura de mundo. Se ela for uma pessoa mais rebelde, mais agressiva, se ela tem essa sensação de rejeição, se ela atua no mundo com mais agressividade, ela não deixa de ser uma pessoa boa, ela não deixa de ser uma pessoa trabalhadora, ela não deixa de ter os méritos dela, de ter as qualidades que a elevam. Ela tem as dificuldades de lidar com o mundo, então ela age com mais agressividade, mas ela é uma pessoa boa. Só que esse movimento da agressividade em momentos de dificuldades, ela vai apresentar sempre. Então vamos supor que uma pessoa que tem esse movimento, que briga mais com o mundo o tempo todo, então ela vai lá servir numa guerra. E aí ela perdeu uma perna. Ela vai ser uma pessoa suave porque ela perdeu a perna? Óbvio que não. Essa pessoa perdeu a perna e ela vai culpar o mundo, ela vai ficar brava, ela vai ficar irritada, ela vai ficar mais irritada do que ela já é. Dificilmente ela vai se transformar numa lady porque ela perdeu a perna. Ela tem um funcionamento, ela tem uma organização psíquica. Nos dias de hoje, no ano passado, no ano de 2020, onde startou essa pandemia, e muitas pessoas foi para a mídia e mesmo no dia a dia, a gente conversando com a outra pessoa e dizendo assim, nossa, esse é um ano de renovação para a gente pensar naquilo que a gente pode fazer pela gente, pelo outro. Nós temos que despertar para esse lado mais espiritual, para um lado mais bondoso do humano. Só que quando chegou no final do ano, início desse ano de 2021, nós podemos ver que muitas pessoas, o que aflorou nelas foi um lado de raiva, um lado bem forte de agressividade. Muitas pessoas veio esse lado de amoroso, esse lado de pensar no outro, de ajudar, de juntar cestas básicas, de olhar para esse social de uma forma mais integral. Falar de cesta básica, isso é o mínimo, mas de cuidar mais do outro. E muitas se tornaram agressivas. Você sai na rua, as pessoas trombam com você, não pede desculpa. As pessoas se tornaram mais briguentas e violentas mesmo. Foi a pandemia? Não, a pandemia foi só um fator muito forte, um fator importante, medos muito grandes, né? Esses medos, o medo da morte, o medo do adoecimento,
o medo da perda, que trouxe para fora aquilo que a pessoa já tem lá dentro, essa organização que ela tem lá dentro. Ela não trouxe nada diferente do que a pessoa já tem. Quem é calmo, quem medita, quem já tem um olhar para o mundo, esse olhar de servir, de estar com o outro, continua com o mesmo olhar. E até mais potencializado, porque olha para o outro e percebe o sofrimento que a humanidade está passando. Quem tem a agressividade se defende do mundo agredindo o outro. Já não chega a pandemia. Ainda temos que lidar com tudo isso que a pandemia traz. Quando, assim, tem poucas coisas que tiram uma pessoa dessa organização psíquica e jogam ela para uma outra situação de fragilidade. Poucas coisas. Porque a nossa organização, ela permeia a nossa vida inteira, a gente pode melhorar, né? Se a pessoa é um tanto agressiva e ela vai se trabalhar, seja num trabalho de constelação, ou seja num trabalho de psicoterapia, ou vários outros trabalhos terapêuticos que existem, quando ela passa a se conhecer mais, ela começa a compreender como ela se posiciona no mundo e o quanto ela se fere e fere o outro. E aí é do interesse dela, né? Se isso incomoda, é do interesse dela fazer algumas mudanças. A constelação, ela vai lá identificar qual é o momento, o que aconteceu na história dessa pessoa, se isso vem dos antepassados, se isso vem do desenvolvimento, e ela vai desmontar, ela vai quebrar essa corrente, essas amarras. Ela quebra isso, se torna mais suave e aí fica mais fácil para a pessoa sair disso. Agora, existem alguns acontecimentos, algumas tragédias que fazem com que a pessoa mude esse estado, seja elas com sensação de rejeição e tenha agressividade e tal, ou seja uma sensação de abandono, que a agressividade vem de uma outra forma, né? Vem numa forma de querer conduzir o outro, de querer cercear a vida do outro, só que de uma forma diferente, né? Quando a pessoa sofre uma tragédia, um desabamento, um terremoto, às vezes um sequestro. Todo sequestro é muito difícil para que a pessoa permaneça organizada, principalmente quanto mais severo for o sequestro, mais traumático for, mais sequelas vai deixar. Então a pessoa pode sim sair de um estado e entrar num outro, desencadear um transtorno, né, uma depressão, uma ansiedade, ou sei lá, N coisas que podem acontecer. Mas essencialmente nós somos aquilo que nós trazemos desde a infância, né? Esse posicionamento no mundo, essa postura de mundo. E se uma pessoa teve lá desde pequeno um movimento de uma criança rabugenta, sabe aquela criança rabugentinha, irritadinha, briguentinha, e que ela vai crescendo, se torna aquele adolescente briguento, rabugento, aí ela se torna um adulto mais briguento, mais rabugentinho, e ela vai se tornar um idoso o quê? Bondoso? É um idoso rabugento. A nossa idade não muda a nossa essência, só muda quando a gente se propõe a mudar ela. Meus queridos, hoje eu vou ficar por aqui. Eu compreendo que dentro do trabalho do saber do humano, do compreender esse funcionamento humano, ele é vasto, ele é maravilhoso, ele é extenso e não dá para se explicar em alguns minutos e nem em alguns anos, talvez uma vida inteira. Hoje eu vou ficar por aqui. Agradeço a todos que nos acompanham, convido a curtirem o nosso canal, a compartilhar e estejam conosco. Estaremos sempre aqui trabalhando e levando informação a todos. Obrigada por tudo.